Então vamos começar a primeira aula desse curso. Primeiramente, muito obrigado, eu fico muito feliz que você topou participar, que tenha pessoas que queiram quebrar os padrões, né? Eu também gosto muito da gravação do estúdio, convencional, multipista, mas eu acho muito interessante quebrar padrões, né? Simplificar a forma de gravar, tornar a gravação algo que você leva na mochila e possa conhecer pessoas, conhecer bandas, enfim. Eu acho muito interessante se abrir a esses novos meios que estão saindo. Então eu resolvi fazer esse curso e ele é resultado de um workshop presencial que eu ministrei, onde eu contei como é que eu gravava com um gravador de mão. Tive uma grande ajuda do meu amigo Shane e a gente tentou captar o máximo de cenas possível para trazer para esse curso. Então agora eu vou falar como foi a captação de tudo e intercalar com as cenas. Espero que dê para entender tudo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu respondo. E a parte de mixagem e timbragem eu já disponibilizei no YouTube, mas eu vou colocar aqui na playlist para ficar mais fácil. Primeiramente a gente começou montando os instrumentos, né? Era um power trio, um baterista, um baixista e um guitarrista, e o baixista cantava. Então nós montamos em círculo, uma posição estratégica em círculo por dois motivos principalmente. Primeiro porque os músicos se veem muito bem, então a tendência é a performance ser muito mais segura. O segundo motivo é por causa dos microfones. O microfone do vocalista, eu busquei deixar ele de costas para a bateria. Por quê? O maior cancelamento sonoro do microfone da voz é as costas dele. E ali a maior fonte sonora era a bateria. Então eu posicionei ele de uma forma que ele fugisse dos vazamentos da bateria. Mesma coisa com o guitarrista e com a própria bateria. Eu tentei fugir dos outros vazamentos na hora de eu posicionar os amplificadores, os microfones. E aí eu comecei microfonando a batera. 3 microfones para bateria, bumbo, caixa e overs em mono, captando tudo. O bumbo, eu usei um AKG D112, um microfone clássico para bumbo, bem padrão o som dele, e o som vem pronto praticamente. Eu coloquei ele dentro do bumbo, a pele tinha um furo no qual cabia ele um pouco lá dentro para eu pegar mais o kick. E eu só inclinei ele um pouco para o lado por causa do deslocamento de ar. Às vezes o bumbo, principalmente se o furo da pele de resposta é pequeno, ele desloca muito ar ali. E às vezes acaba fazendo um barulho inconveniente. Então eu colocando ele meio de lado, ele foge, né? A cápsula não fica de frente para esse vento, para a martelada do pirulito. A caixa, eu usei um SM57, um Shure SM57. É bem clássico, né? Bem padrão. Na real, eu não lembro se eu usei o da Shure ou eu tenho alguns chinas da SM57 da GPA. São bem mais frágeis, bem mais baratos. Eu acho que eu paguei cerca de R$50 em cada um. Mas eles têm um som bem legal e eu tenho alguns Shures e alguns GPA. Na hora eu não lembro qual que eu coloquei na caixa. Mas é o mesmo padrão SM57. Eu coloquei ele bem no aro. Se eu jogo o microfone muito pro centro do tambor, eu perco o estalado. Ele vem muito grave, muito gordo, assim, sem definição. Então eu puxo ele pro aro e eu aponto pro centro do tambor, né? Não pro centro da pele, porque senão ele fica muito de lado, mas pro centro do tambor. Ali eu achei que foi o melhor som de caixa, estalada, mas ainda com corpo. E os overs, que na real eles estão pegando a bateria inteira, afinal eu não tenho microfone nos tons, né, nem no chimbal, então eles estão pegando prato de condução, prato de ataque, tom e surdo e chimbal. Eu coloquei bem acima do baterista, nas costas dele, ele tá vindo das costas, como se fossem os ouvidos dele. Eu quis privilegiar os tambores dessa forma, né? Às vezes eu jogo o over na frente da bateria e acaba privilegiando os pratos. Como eu não tinha microfone nos tambores, eu preferi privilegiar os tambores, porque prato, cara, prato vai em tudo que é microfone. Você acha prato até
no microfone de voz, no microfone de guitarra, você vai achar prato ali. E assim, nesses 3 canais eu finalizei como eu microfonei a bateria. Na guitarra é um SM57 apontado para o falante. Eu conversei com o Lucas, eu falei que eu poderia simular amplificadores no estúdio, o que ele preferia. E ele preferiu o ampli dele mesmo, e eu gosto muito disso. Eu prefiro muito mais microfonar um amplificador, mesmo que o amplificador não seja muito conhecido, do que simular. Eu acho que ali a gente obtém um som bem deles mesmo. Então tem um microfone no falante, apontado para o falante. Se eu não me engano, eu deixei ele pendurado mesmo, para economizar um pedestal, né? Eu levei pouco equipamento. Então eu consegui pendurar ele com um cabo e era um microfone em formato L, um SM57L, que ele ficou certinho apontado pro falante, ficou perfeito. E ali eu fiz alguns ajustes, um pouquinho para direita, um pouquinho mais pro centro, um pouquinho mais para a borda, e deixei onde encontrei o melhor resultado, que foi bem no cantinho ali do círculo do falante. O baixo eu captei em linha, como ele precisava se ouvir, eu usei uma caixinha Y que eu mesmo fiz. É um cabo Y mesmo, ele pluga num P10 e aí tem 2 saídas. Uma foi pro ampli dele para ele se escutar e outra foi pro meu gravador. Então captei o baixo em linha e depois simulei cabeçote, vocês vão ver. E a voz foi um SM57 também. Achei que ficaria mais legal o SM57 por questões estéticas. Testei o SM58, o som foi muito bom também. E o SM58 é mais padrão para usar na voz, né? Mas eu achei que combinou mais com a questão do vídeo mesmo. Então, toda vez que eu faço uma produção de áudio que vá ter vídeo, eu me preocupo um pouco com isso também. Não a ponto de o áudio ficar ruim para o vídeo ficar bom, mas se o áudio vai ficar no mesmo nível, eu vejo qual que fica mais bonito ali no vídeo, então optei pelo 57 por causa disso. O vocal também é um cabo Y, é um cabo XLR que eu plugo no microfone, e dele eu já mandei fazer de forma a sair duas saídas. E aí eu pluguei uma na mesa de som, para a banda se escutar, e outra eu pluguei no meu gravador para eu captar. Então dessa forma, em 6 canais eu tinha a banda inteira, bateria em 3 canais, bumbo, caixa e over geral. Aí eu tinha um mic na guitarra, um em linha do baixo e um microfone de voz. Uma dica com volumes, o que eu faço com os volumes? A hora que eles estão tocando bem forte, eu peço para eles passar uma vez, eu deixo tudo batendo em -6, -5, porque não pode estourar, isso é regra. Bateu em 0 dB, abaixa o volume. E a ideia é você gravar o mais alto possível sem que estoure. Então eu acho que ali no -6 está legal. Essa preocupação de gravar o mais alto possível, ela pode ser mais tranquilizada gravando em 24 bits, porque em 24 bits a definição, o ruído está tão lá embaixo que você pode aumentar muito o volume depois no computador, no programa, na sua DAW. Então, vai lá, se você está com medo, quer ter uma segurança maior, grava ali batendo em -18, que vai funcionar também. Mas eu prefiro seguir essa regrinha de tentar gravar batendo ali em -6 os picos, né? Rolou uma coisa bem interessante nesse workshop, que foi o seguinte: os alunos queriam ver, e na hora que eu falei, valendo, e aí, para onde que os alunos vão? Vão aparecer no clipe, vão ficar sentados em roda? E tinha bastante gente, tinha cerca de 16 pessoas e tal. E aí eu tive a ideia de testar, né? Como a música falava do mal que certas pessoas despertam em outras, dos alunos participarem do clipe atuando. Então todos os alunos fizeram um círculo em volta da banda, fizeram uma cara de mal e puderam participar, né, do clipe. Isso foi incrível. O clipe acabou ficando mais legal do que eu imaginava, agregou muito a história do clipe e os alunos puderam ver ali todo momento, tudo que estava acontecendo. A gente fez 2 takes inteiros, 2 takes bons. Rolou alguns takes onde tiveram erros e parou na hora,
mas não foram muitos. Mas takes inteiro foram dois e a gente acabou optando pelo primeiro. O segundo, algumas coisas ficaram melhores, mas o primeiro tava tudo muito certo, tudo, principalmente a performance da banda. Então a gente acabou optando por ficar com ele.